Olá, muito bem-vindo ao programa Estúdio de Verão. Na edição de hoje, eu vou conversar com o secretário Jackson Louro, secretário de Turismo, Cultura e Inovação do município de Imbituba. Nós estamos no Silvestre Praia Hotel, fomos muito bem recebidos pelo Adil Silvestre, que nos oportunizou a montagem do nosso estúdio neste ambiente na beirinha da praia aqui em Imbituba. Está aqui com a gente então o secretário Jackson Louro. Muito obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Verão na edição de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar um pouco mais sobre Imbituba também. Que bacana. É um momento de desafio. Cresce o número de visitantes da cidade e isso sobrecarrega os serviços que a cidade presta ao longo do ano. O que a sua pasta integrada com outras áreas fará para cada vez melhorar mais essa condição? A gente está tendo uma temporada, os números realmente a gente vai saber no final, né? Mas assim, em relação ao ano passado, no mínimo igual os números, né? Então assim, isso já é visível, né? Notório. Hoje eu estou como secretário de Turismo, Cultura e Inovação da cidade de Imbituba, mas também sou empresário do ramo de turismo já há muitos anos aqui na região. Então, assim, esses contatos que a gente vai tendo durante o decorrer da temporada comprovam que a gente está tendo uma excelente temporada de verão com os nossos visitantes agora, que são os veranistas. Mas, claro, é uma demanda muito grande, né? Então, a própria questão, assim, da água, do lixo, da estrutura física mesmo da cidade para uma época dessa, né? O trânsito, né? A parte da logística. Então, assim, hoje nós estamos aí, pelo menos na região norte, que é onde está o volume maior de hotéis, pousadas na região de Imbituba, na nossa cidade. Nós estamos aí praticamente com 4 visitantes para cada habitante. Ainda estamos. Isso vem desde o dia 26 de dezembro e vai se manter mais ou menos até quase os últimos dias do mês de janeiro. Então, assim, e em seguida vem carnaval. Isso, nós temos carnaval, né? Depois ainda também desafio. Aquela semana que é outro desafio também, que a gente com certeza vai estar com a região bem movimentada. Depois do carnaval a gente vai ter ali uma pós-temporada, que é o mês de março. No passado nós tivemos aí uma quantidade bem agradável de visitantes argentinos, uruguaios, chilenos nessa época, né? Já estamos tendo, né? Inclusive, o número de argentinos mais jovens esse ano surpreendeu nos primeiros dias do ano também. Então, nós temos março, daí nós temos daí a Páscoa. Então, na verdade, a gente acaba considerando a nossa temporada mesmo até a Páscoa. Vai cair em 4 de abril, se eu não me engano. Então, nós temos ainda aquela semana dos uruguaios, que movimenta bem a nossa região. Então, assim, é uma época que, assim, o próprio verão, devido às datas como estão conciliando, a gente vai acabar tendo uma temporada de verão, porque eu considero que é o veranismo agora, né? Então, são veranistas que estão vindo. É um público que vem específico por causa da praia, de verão. Ele não veio especificamente para passeios como é o turista, é um outro tipo de público, né? Eu falo que o veranista agora a gente entrega para um casal 2 cadeiras de praia maravilhosas, um guarda-sol excelente, ele fica 15 dias sem te incomodar. Agora, o turista, que é aquele que a gente vai trabalhar depois da Páscoa, na verdade a gente já vem trabalhando para que a gente consiga começar a receber esses públicos com volumes maiores, com operadoras junto com nós. É um trabalho que a gente fez arduamente no ano passado, porque quando a gente fala em turismo eu não posso falar só de Imbituba, nós temos que falar de Garopaba e Laguna no mínimo, né? Então hoje a gente está muito bem alinhado com os secretários de turismo da região, desde Paulo Lopes até Jaguaruna. A gente tem reuniões mensais entre os secretários, porque assim, a grande dificuldade nossa da região, principalmente no turismo, sempre foi o inverno. É o que nós chamamos de baixa temporada, e nas reuniões do secretário já falei que a gente não pode mais essa frase. Vamos partir já para uma média temporada, já nos próximos passos que a gente está dando, porque assim, nós temos produtos maravilhosos. Nós estamos conseguindo abrir o Museu da Baleia desde o dia 5 de janeiro, todos os dias, até dia 21 de fevereiro. Por quê? Porque o nosso produto de inverno, ele vai ser a baleia, ele é a baleia. Então, assim, eu tenho que apresentar ela quando eu estou com a casa cheia. E agora eu estou com a casa cheia. A cidade está lotada. Estava falando agora com o pessoal aqui do Silvestre, tenho conversado com o pessoal aqui da região central também. Então, assim, é aquilo que eu falo comercialmente, a loja em Imbituba turística, ela está lotada. É a hora de eu mostrar o que eu tenho de bom, que são as trilhas, que é as áreas de preservação, que é a baleia, é o nosso Museu da Baleia em parceria junto com o Instituto Australis, para que a gente tenha motivo para que esse público que está agora passando o verão venha realmente novamente no inverno nos visitar, que é a época que a gente mais tem a carência, que é a maior dificuldade da cidade economicamente da parte turística, é realmente o nosso inverno. E nós temos atrativos suficientes entre essas 3 cidades, Imbituba, Garopaba e Laguna, de segurar pelo menos 4, 5 noites um público que vem para fazer turismo.
Paulo Lopes e Jaguaruna também. Já estão juntos também, São né? Com são projetos. 5 cidades importantes. É que quando eu falo assim, pelo menos as 3 cidades têm que estar juntas. No mínimo essas 3. Mas a gente já conseguiu trazer para esse grupo Jaguaruna, Paulo Lopes e Tubarão. Inclusive com projetos que já estão em execução, que é a rota do Big Surf, né? A rota das ondas grandes. Já está com reuniões, o Sebrae já está à frente desse projeto junto com nós. Nós estamos ativando já agora, no começo, agora no próximo mês, a Rota da Baleia Franca, que pega também desde Jaguaruna até a ponta sul da ilha de Florianópolis. Então, Um período que vai de maio, junho até novembro. o ano passado elas começaram no final de maio já nos prestigiar e vieram assim uma quantidade maravilhosa de baleias nessa última temporada e elas ficaram entre a Gamboa e Laguna. Então assim, é o produto que as cidades vão ter que vender junto. Porque hoje você pega, hoje em Bituba eu tenho um roteiro que está sendo finalizado, também é outro projeto do Sebrae que está sendo entregue para nós agora já no começo do ano, que é a roteirização da cidade. Eu tendo um roteiro tanto para o público que sai da região sul para a região norte, como norte para sul. Então vamos falar da região norte. Esse público que está nas hospedagens nossas de Imbituba, ele vai ter atrativos para um dia. Ele vai fazer Barra de Ibiraquera, Avenida da Baleia Franca. Nós já estamos providenciando para a próxima temporada alguns mirantes já ali na Praia da Ribanceira, que foi um espetáculo da natureza nas últimas 3 temporadas das baleias ali na Ribanceira. Então, para o turista ele vir, a gente já está nós estamos nos organizando com os nossos artesãos, que inclusive estão dando um show nessa temporada. Nós estamos fazendo uma feira itinerante. Barra de Ibiraquera, Praia do Rosa, região central, o Portinho. E esses artesãos, a gente está fortalecendo esse grupo para também nós termos esse trabalho no inverno. Para que quando o turista esteja na nossa cidade, ele realmente tenha o que consumir, tenha o que visitar, para que justifique essas diárias que ele vai estar ficando com nós aqui nessa época do ano. Mas isso tudo é um reflexo que vai ser feito agora durante o nosso verão. Então, temporada maravilhosa, estamos nos estruturando, estamos entrando no 2º ano dessa gestão junto com o prefeito Michel Nunes, com o Peninha. Estou lá porque eu admiro muito o trabalho dele, acredito muito no trabalho que a gente vem fazendo. Esse primeiro ano foi um primeiro ano de aprendizagem, problema de dotações orçamentárias, antigo governo, foi as dotações determinadas por eles, então assim, teve um pouco de dificuldade. Esse ano é o ano das entregas, né? Então, essa expectativa de a gente poder entregar a primeira temporada de verão realmente, que está pelas nossas mãos, que a gente consiga entregar, loja cheia e aproveitar isso para que a gente possa dar o 2º passo, que é realmente movimentar em Bituba o ano inteiro. Essa é a intenção que a gente tem aqui. O senhor assumiu um governo com um orçamento feito pela gestão anterior. Isso. Agora, o senhor trabalhou junto com o prefeito na Câmara de Vereadores para criar um orçamento para 2026. Como é que evoluiu o 25 para 26? O orçamento é insuficiente, mas ele é melhor que o que o senhor assumiu? É que assim, não é questão dele ser melhor. Hoje a gente consegue ter uma base, porque como foi feito a LDO, a PPA, passaram por nós, mas foram feitos por pessoas que já vinham dentro do governo, que tinham uma experiência. A gente teve ali, claro que é menos aquela história assim que eu vou falar, mais do que eu preciso, menos do que eu mereço, mais ou menos alguma coisa nesse sentido assim. Porque assim, o que acontece? Tentei no final, chorei com o prefeito, fui na Câmara para tentar arrumar sempre um pouco mais de recursos. E assim, hoje nós temos 7 eventos programados para Imbituba durante esse ano de 2026. Nós estamos começando agora com o Carnaval já, daqui uns dias, né? Já estamos em contagem regressiva, organização de trio elétrico e tudo mais. Nós temos o WSL já acontecendo no final do mês de março, provavelmente, está sendo definido data. Nós temos aniversário da cidade, que vai ser feito num formato diferente, muito melhor do que foi o ano passado. A gente já conseguiu fazer uma entrega bacana, foi o Tag de Zimba, com shows nacionais. Esse ano, então, nós vamos ter as datas de 19, 20 e 21, que são as datas do aniversário de Imbituba. Depois nós temos, em setembro, o Festival da Baleia Franca, que nada mais justo que hoje nós somos a capital nacional da Baleia Franca. Então, nós vamos fazer esse trabalho também, que o prefeito já pediu das festividades da baleia no mês de setembro, que é quando realmente é o pico da temporada delas, né? Depois, em novembro, um evento gospel nacional dentro de Imbituba também, e depois Natal e Réveillon, né? Então, são as 7 programações. Claro que daí dentro desse orçamento, a gente não vai ter que correr atrás. Tem algumas emendas de vereadores que a gente também já participou no final do ano junto com eles, para que a gente tivesse apoio em vários eventos. E contando sempre com o governo do Estado, com a Secretaria de Estado,
Então, para que a gente possa realmente movimentar a região. O orçamento, ele é mais, assim, incisivo na questão de organização nossa, porque quando a gente sumiu no passado, a gente sabia o que tinha, virada de sistema, toda aquela questão, então, assim, e quadro de funcionários antigos, né, dependendo muito do pessoal que já estava na casa, para a gente poder aprender. Agora não. Agora é aquilo que a gente falou, foi treino ano passado, agora realmente começa o jogo, né? Mas claro que se, o orçamento nunca vai ser o suficiente para aquilo que a gente imagina poder fazer na cidade, que assim, a expectativa é que a gente entra, eu sou do privado, é a primeira oportunidade que eu estou tendo dentro do poder público. Conhecimento, amigos, né, envolvido sempre um pouco na política, mas por fora, mas assim, hoje estando ali dentro, que você começa a entender um pouco das dificuldades, né, então assim, eu sou uma pessoa ansiosa, imediatista, então caí num mundo que não funciona, não existe imediatismo, né, então, mas dentro das expectativas, hoje eu sou um secretário que gosto do que estou fazendo e acredito muito no trabalho do prefeito e do que ele quer para a cidade de Imbituba. Essas ações, então, 2025 o senhor teve uma prática, tem esse projeto para 2026 e para o ano que vem, o senhor fala sempre em criar uma temporada média, não como era o inverno, mas também buscando o tamanho do verão. No ano que vem haverá mais projetos do que os 12 desse ano? Sim, na verdade, sim. Nós temos um calendário de eventos bem recheado, né? Ele foi refeito o ano passado, né? Foi feito pelas nossas mãos, mandado para a Câmara de Vereadores para aprovação. Foi aprovado por unanimidade. Então, assim, dentro do potencial da cidade, que assim, hoje a cidade de Imbituba é uma cidade carente, ela ficou muito carente de eventos nos últimos anos. A gente sentiu isso em alguns eventos que a gente conseguiu entregar o ano passado, que foi a etapa do WSL, que a gente botou 12 mil pessoas na beira da praia num sábado à tarde, o Tag de Zimba, que a gente botou quase 7 mil pessoas na inauguração da praça de eventos. Então, assim, e cada evento desse, o Natal, a chegada do Papai Noel, então cada evento desse que a gente acabava movimentando, a gente viu. Então, assim, esse ano a gente tem uma programação de 7 eventos, a gente tem uma programação de realmente de vender a cidade. O ano passado nós tivemos a oportunidade de em 11 trabalhos junto com a Secretaria de Estado, com a Catiane Seife. O governador do estado acreditou muito no trabalho dela, eles investiram 11 milhões de reais só em promoção turística. Então, todas as cidades que estavam ligadas a eles, que participaram, tiveram essas oportunidades. Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho institucional para vender em Imbituba. Agora, esse processo desse ano, nós já estamos com uma programação novamente das feiras, desse trabalho junto com o governo do estado. Agora, não só institucional, nós estamos já com um trabalho, a partir da semana que vem já vai começar a ser divulgado, que é como está saindo a roteirização, que é um projeto que o Sebrae também está nos entregando. Essa roteirização ela vai ter os produtos finais, que são os hotéis, pousadas, restaurantes, locais de visitação. E assim, hoje nós precisamos aumentar o número de cadastro nosso. Hoje, Imbituba já é classificação lá no turismo nacional, mas a gente precisa melhorar essa qualificação. E para que a gente consiga... Como é que melhora? Com recursos. Eu preciso de recurso para poder fazer isso, para poder fazer esses investimentos. E esse recurso pode vir do governo federal. E como é que eu vou conseguir trazer esses recursos? Demonstrar para eles que eu tenho uma quantidade grande de empresas que vivem do turismo na nossa região. Hoje, no último... Esse é o cadastro. Esse é o cadastro, que é onde o governo federal... todo empresário fez o cadastramento. Não, hoje nós temos aí ativo na cidade em torno de 360 empreendimentos, mas isso entre ligados ao turismo. Guias de turismo, pessoa MEI, né? Não é né? Seria uma microempreendedora, um guia só de turismo. Então, só guia deve ter uns 40 mais ou menos ali. Então, empresas mesmo realmente. Então, assim, a gente vai fazer esse trabalho agora, vai começar a ser divulgado nos próximos dias, porque assim, nós vamos montar essa roteirização que vai ser entregue para operadoras, vai ser entregue nas feiras, nos roadshows, e ali vão ter as empresas. Para você poder estar participando, você vai ter que ser cadastrado no cadastro. Porque para mim conseguir, não adianta eu ser classificação lá no turismo nacional, mas eu não consigo provar que eu preciso de recursos para poder investir realmente no turismo. Então, assim, a única forma de a gente demonstrar que realmente Imbituba vai utilizar de todo o potencial turístico dela é que esses empresários venham junto também. Porque todo esse trabalho depende do empresariado. O governo do estado, a prefeitura de Imbituba, ela dá aquele empurrão, ela pode ajudar a puxar a corda, ela vai dar um incentivo. Mas se o empresário não estiver junto e unido, fica muito mais difícil fazer isso acontecer. Então essa foi uma forma que a gente está começando a colocar em prática, já era uma ideia minha antiga, para poder trazer realmente o empresariado, para que realmente Imbituba acredite no potencial turístico que ela tem. Tá certo.
Jackson Louro, secretário de Turismo, Cultura e Inovação. Nós vamos dar uma rápida parada aqui no programa, Estúdio de Verão. Nós estamos no Silvestre Praia Hotel e voltaremos em instantes para continuar a conversa com o secretário Louro. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o Estúdio de Verão. Na edição de hoje eu estou conversando com o Jackson Louro, que é o secretário de Turismo, Cultura e Inovação do município de Imbituba, da cidade de Imbituba. O secretário está falando aqui para a gente das dificuldades, dos desafios, dos projetos, dos sonhos. Secretário, a sua atividade fora da política é o turismo. Sim, há muitos anos. Quais são os empreendimentos que o senhor já teve e o que o senhor tem hoje? Na verdade, assim, a minha história com o turismo foi... Eu tive a principal empresa de receptivo em Curitiba por 19 anos. Então, nós mexíamos com turismo de lazer, com turismo de negócios. E eu tive uma fase lá que, nas retiradas, meu sonho, eu conhecia aqui a região desde 94, menino ainda, quando eu fazia faculdade. Daí vinha com os amigos, passar férias. Que faculdade o senhor fez? Eu fiz administração. Administração. E daí, naquela que eu fui conhecendo e tal, e comecei a pegar gosto. Tenho familiares que moram em Florianópolis, daí minha tia acabou fazendo uma casa de verão aqui em Imbituba, isso aí foi em 2004, mais ou menos. E daí eu comecei a vir com mais frequência, falar, pô, então eu acho que eu arrumei um lugar onde eu vou querer morar. E daí quando foi em 2009, eu comecei a fazer os primeiros investimentos aqui na região. A gente começou ali pela Barra de Ibiraquera, comprou a casa da família, de férias, começou a investir em alguns terrenos, e em 2016 a gente fez a primeira pousada ali na Barra de Ibiraquera nossa, que é a Paraíso da Lagoa. Depois daí, com o pé praticamente já em Imbituba, com aquela cabeça em Curitiba, já estava mais aqui do que lá, e investimentos aqui. E quando foi em 2019, tive a oportunidade de comprar uma pousada no centrinho da Praia do Rosa, foi quando eu falei, não, agora está na hora de... Qual é a pousada no centrinho? A Paraíso Gaia. Paraíso Gaia. Paraíso Gaia. Daí eu falei, não, agora está na hora de eu morar em Imbituba. Minha esposa já tinha falado que eu queria vir morar em Imbituba, né? E meus filhos, uma idade que eu enxerguei aqui em Imbituba um local com uma qualidade melhor para poder se criar família, seguro, boas escolas. E assim, eu fiz os amigos antes na cidade, antes de vir morar para cá. Isso também me ajudou muito quando eu vim morar para cá. Então, assim, é uma cidade que hoje eu falo que eu sou um catarense, uma mistura de catarina com paranaense. Eu só não abro mão, falo para os amigos que é só o meu time de futebol que vai ser sempre o Atlético Paranaense, né? Então, esse é imudável. Mas assim, eu já não estou mais com o pé, eu estou com os dois pés, minha família, meus pais, minha irmã trabalha no Tribunal de Contas no Paraná, em Curitiba. Só está esperando a aposentadoria, já está também com imóvel aqui na região. Então, assim, me considero um imbitubense apaixonado pelo turismo hoje. O motivo de ter assumido essa secretaria foi em reuniões de amigos, empresários que vivem também do turismo, e que nós tínhamos a necessidade de alguém envolvido novamente no turismo, como já teve anos atrás. Uma inquietação grande do setor em relação ao serviço público. Isso, a gente precisa parar um pouco de reclamar e vamos ajudar então, né? E daí eu até brinco, foi numa dessas reuniões dos empresários lá da região norte, eu fui fazer assim para arrumar o cabelo, falei, ele levantou a mão, é ele. Não, mas não foi bem assim, mas brincando, foi mais ou menos assim. E daí eu acabei aceitando esse desafio, foi negociado com a família também, né? Porque hoje eu me desliguei totalmente das minhas empresas, né? Então, para poder assumir, porque assim, aquela história que o secretário trabalhava só da 1 às 7, minha esposa já no primeiro mês falou, você estava me enganando, né? Eu falei, não, eu também me senti enganado, não tem como. Tem como você assumir uma secretaria dessa de turismo, que hoje, 7h30 da manhã, a gente já recebendo mensagem, então é alguma coisa que a gente tem que realmente ver se está acontecendo ou não, para que a gente tente amenizar essa estrutura, às vezes, que ficou deficitária de muitos anos, né, em Imbituba, assim, é muita coisa que tem para se fazer. Esse ano vai ser feito, é o ano das entregas, como foi falado, principalmente na parte estrutural da prefeitura, né, então, assim, é uma questão que eu tive que me dedicar realmente, minha vida mudou muito nesse último ano, então a questão muito aprendizado, profissional, foi um ano assim que eu brinco, tive que ter muita paciência, mas aprendi muito.
Então, é um processo que veio até, então, vim morar em Bituba. Eu até, amigos meus brincam, pô, mas você falou que veio morar para Bituba para você poder trabalhar de chinelo e bermuda e poder parar de trabalhar de roupa social, porque essa empresa em Curitiba eu não tinha essa facilidade. Hoje, quer dizer, assim, com esse ritmo que a gente está hoje, normalmente, o chinelo e a bermuda tem ficado um pouco mais de lado, né? Para poder realmente se dedicar. E hoje a gente tem uma estrutura dos secretários, um grupo muito fechado, isso aí ajuda muito também. E o contato direto com o prefeito, ele vive, ele respira realmente o momento da cidade e as dificuldades, né? Então, eu acho que é um momento de entrega, é uma fase que eu estou passando ali e quero deixar um legado bacana, inclusive preparado para os próximos que vierem, para que a gente possa manter uma sequência e realmente fazer com que Imbituba não seja mais só uma cidade portuária, como ela sempre foi vista nos últimos anos, e que ela seja uma cidade portuária e turística. Isso numa das conversas que eu tive com o Beto lá atrás, foi assim, que a visão que eu tinha assim de fora do Porto e do turismo em Mituba é que o Porto é aquele filho de cabelinho cortado, que estudou bem, que já está bem empregado, que paga a viagem para o pai uma vez por ano e que leva o pai para almoçar fora nos finais de semana. E o turismo é aquele filho que ficou cabeludo, largado, se veste mal, não estudou, desempregado. Então, assim, a gente não tem uma disputa entre porto e turismo, tanto que o porto ele acaba sendo um atrativo turístico nosso. Eu vou colocar isso, mas deixa eu não deixar o senhor escapar muito da Praia do Rosa. Por muito tempo, em Bituba, por conta da ICC e outros problemas históricos, acabou perdendo um pouco a mão do turismo. Depois, a Praia do Rosa, com empreendedores, com investidores, com pessoas que enxergaram o potencial, e o próprio governo do Beto Martins colocou como uma das baías mais belas do mundo, Sim. né? Então, o Rosa ele acabou sendo uma resistência, um farol que meio que posicionou em Bituba em relação ao turismo. Mas hoje existem pousadas em diversos outros ambientes. Sim. É uma expansão ou o Rosa ainda é o carro-chefe? É que assim, não é a questão do carro-chefe. Eu gosto de dar muito aquele termo, a cereja do bolo. Então, assim, hoje, se a gente for considerar o turismo de Ibituba, ele é um bolo. Mas a cereja do bolo, que é aquele que você entra na confeitaria É o e que enche os brilha o olhos. olho e fala, não, puta, eu vou comer uma fatia daquele bolo. Quando aquela fatia pode ser Barra de Ibiraquera, aquela fatia pode ser Itapirubá, aquela fatia Aqui pode no ser o centro. Rinza, pode ser o canto da Praia da Vila, pode ser a Ribanceira, ele não sei a fatia que ele vai escolher. Né, pela questão financeira, potencial, o que ele procura, que tipo de produto que ele está procurando. Então, assim, mas hoje, em cima desse bolo, nós colocamos duas cerejas, que é a Praia do Rosa e o canto da Praia da Vila. Porque hoje, assim, rodando, já vai fazer, está indo para 6 anos que eu faço esse trabalho de divulgação fora, nas feiras e nos roadshows. E, assim, hoje é impressionante. Quando você fala Praia do Rosa, não está numa rodada de negócios com agentes de turismo, dos 10 que estão naquela mesa junto com você, 9 já escutaram falar. É uma grife. Uns 3 talvez não saibam geograficamente onde é, mas já ouviu falar. Então, assim, É um Praia da atrativo Vila. importante. Praia da Vila. Se eu falar no meio de pessoas que vivem o esporte, que respiram o esporte, eu vou falar Praia da Vila sim, lá onde tem o WSL, lá tem o Mundial de Surf. Então, assim, são 2 produtos com o nome consolidado. O Rosa foi devido, como você mesmo falou, um trabalho dos empresários há 20 anos atrás, quando começou. Daí teve a gestão do Beto, que foi quem realmente colocou o Rosa naquele No mundo. patamar, divulgou para o mundo, junto com o falecido Henrique Lichtmann, lá da Vida São Imar, e junto com o Emanuele e Frederico, outros grandes empresários que têm propriedades maravilhosas Toco, ali. a Suzana, Toco, Márcia Suzana, Nascimento. Roberto, todo esse pessoal assim, se deve muito ao trabalho que eles fizeram lá atrás. Hoje, as frutas que nós colhemos iniciou lá atrás, quando foi feito esse trabalho. Só que assim, essa questão tem que ser a vitrine nossa. Quando nós vamos para vender em Bituba, numa feira, num roadshow, eu me imagino assim, nós estamos levando uma loja. O nome da loja é Imbituba. Tanto que todos os materiais de divulgação nossos hoje eles saem como Imbituba e depois sai Praia do Rosa e Praia da Vila, que são as cerejas. Mas assim, a loja, na nossa visão hoje, e é o que eu converso muito com o prefeito e ele acredita nisso, eu enxergo. O nome da loja é Imbituba, a fachada está escrito Imbituba, mas eu tenho uma vitrine. Nessa vitrine tem que estar meu melhor produto. Então, se eu gosto de pescaria, eu estiver passando na frente de uma loja e ver uma carretilha, eu vou parar para dar uma olhadinha. Puta, que legal. De repente você entra, você vai achar um outro produto, aquela né, mais acessível para o teu bolso, ou que você estava procurando para o tipo de pescaria que você quer, ou outro for um sapato feminino, mas é a vitrine que te leva para dentro da loja.
Então, como é que eu não vou ter na vitrine o meu melhor produto? Porque primeiro eu tenho que colocar, que nem agora, no E verão, não é só o melhor, é o mais conhecido também. aquele que vai levar, que vai mexer com aquela lombriguinha da pessoa, que vai dar aquele apetite dela consumir e ela vai entrar para dentro da loja. Então eu preciso primeiro trazer o cliente para dentro da loja. E Depois mostrar a depois, diversidade toda. aí você vai ver que você vai vender, ela vai se adaptar em algum produto. Então assim, porque sem cliente dentro da loja, ou sem ter a visibilidade para essa nossa loja, eu não tenho venda. Então, esse é um trabalho que a gente já vem desde o ano passado, junto com os projetos, todos os projetos do Sebrae, nós temos ainda contrato com eles até o final do ano. Então, todos esses projetos do Sebrae, a gente vem avaliando cada questão dessa para que o foco seja esse. Porque eu não tenho como fazer uma venda de um produto turístico sem pensar comercialmente que a cidade tem que ter uma estratégia, né? Deixa eu lhe falar outra questão agora em relação ao porto. O alfandegamento do porto para a chegada de cruzeiros sempre foi falado, desejado, algumas vezes projetos pilotos, mas nunca realizado. É um sonho? Perdão. Sim, é um sonho. Na verdade, hoje a cidade ela tem que ser... Só desligar aqui. Ela tem que ser organizada para receber uma quantidade dessa de turistas. Você veja só, hoje nós estamos aí no início da temporada, agora já está normalizada a questão de água, de lixo, tudo mais. Mas assim, quando nós tivermos uma demanda maior do que o normal, a cidade ela acaba sentindo, né? Então é a mesma coisa. Se eu começo a parar navios de cruzeiro, cada desembarque daquele ali vai descer ao mesmo tempo 3.000 pessoas. Hoje vai faltar água em garrafinha, sorvete, não tem estrutura hoje de gastronomia para receber esse público aqui na cidade num momento desse. Então, assim, esse é um trabalho que, assim, primeiro, dois grandes atrativos que a gente também vai trabalhar até o final dessa gestão, que é um passeio ferroviário. Nós temos um baita do museu ali em Tubarão, o Sorato é parceiro, venho conversando bastante com ele. E o trilho corta o centro da E o cidade. trilho corta o centro da cidade. Então, assim, hoje seria o trem, depois pensar nesses passeios de navio, né, fazer as paradas. Hoje nós temos uma facilidade, um porto que ele tem um calado, que ele está praticamente na esquina, facilidade para tudo isso daí. Mas primeiro a gente tem que preparar a cidade realmente, voltar a ter um foco no turismo, realmente, para que a gente faça esse trabalho, para daí ir pensando, então, um passeio embarcado novamente de baleia, um passeio de trem, navios parando aqui. O potencial turístico de Imbituba ele é muito grande. Imbituba ela tem, assim, se for falar na parte de turismo de esportes, eu acho que depois da Nova Zelândia é o local que eu conheço que mais opções de esportes tem para fazer na região. Eu tenho pista para voo livre. No Morro da Antena, se der vento sul ou vento nordeste, dá para pular de qualquer lado. Esses são poucos lugares no mundo que eu posso trazer um evento para cá. Eu tenho um WSL acontecendo aqui que é famosíssimo, que a gente movimenta a cidade. Provas de jet ski, prova de vela, é corrida, é bike, é beach tênis, é futevôlei. Então, assim, eu recebo pelo menos 3, 4 vezes por semana pessoas vindo querendo trazer eventos esportivos para Imbituba. Então, assim, eu tenho um potencial turístico muito grande, só que ele tem que ser trabalhado. Hoje, assim, bem lá no começo... E o Porto como ambiente turístico? O Visitação? Porto é maravilhoso. Veja só, Ali tem um há 3 equipamento meses que mede atrás... o nível do mar no hemisfério sul. Sim, É aqui, pouca gente sabe. sim. Você diz daquele do aéreo, da altitude? A altura da água é aqui que fica. Sim, a O nível referência... do mar. Você está chegando em Dubai e o piloto vai te falar que você está a tantos níveis do mar, tem um local que é uma referência. A nossa referência aqui é em Imbituba. É, o hemisfério sul todo. Todo o hemisfério sul aqui. Então, assim... Mas pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. Então, assim, eu Visitar falo... isso pode ser interessante. Isso, então assim, o Porto há 3 meses atrás parou um navio gigantesco que foi anunciado, o maior navio até hoje que parou. Parecia um navio fantasma. Mas aquela praia do Porto e aquela mirante da Ribanceira de cima, eu achei que ele ia afundar de tanta gente que foi ver o navio. Então assim, Porto, ferrovia, o trem passando na rua, tem quantas vezes eu vi o pessoal parando o carro para bater foto para ver o trem passando? Então, assim, são produtos Se for uma turísticos. fumaça, então não tem. Nossa, aquela que a gente trouxe para chegar do Papai Noel, então é um sonho. Então, assim, são produtos que mexem com a pessoa. Só aquele visual do Porto. Tem pessoas, que a gente vive aqui, a gente mora. Eu fui criado em Curitiba, então, mas também com casa no litoral paranense, então, perto de Paranaguá, então eu sempre tive aquele contato. Mas tem pessoas que nunca viram um navio na vida de perto. Não tiveram oportunidade de ver um porto. Então, assim, são pequenas coisas, que é aquela que eu falo, assim, a grama do vizinho sempre é mais bonita. E Imbituba tem tanto potencial turístico, quando eu começo a falar, às vezes, com amigos meus que estão nascidos, criados aqui, e eles falam, pô, no começo eu achava que se falar... Então, assim, é aquela questão, é a forma de você enxergar
como aquele produto pode valorizar a nossa região. De tanto ver, talvez não enxergue mais. Isso aí. E assim eu falo e repito, lá no começo, quando eu assumi, numa das primeiras entrevistas, eu falei assim, que a minha visão de Imbituba era uma sala cheia de brinquedos, mas cheia, mas um está faltando uma rodinha, o outro está faltando um paralama, o outro está faltando uma anteninha para fazer ele funcionar, o carrinho. Então, assim, só que o que nós estamos tentando fazer desde o início da gestão? Pegar, ser mais objetivo. Então, são projetos para arrumar ali o mirante da Divinéia, que hoje vai ser uma das primeiras obras que o prefeito vai estar divulgando daqui uns dias, que é de interesse realmente turístico. Hoje eu tenho um volume gigantesco de pessoas passando pela BR-101. Nós estamos na beira da BR-101. A Ferju é impressionante, a quantidade de pessoas que param ali. Então, assim, se eu tiver um ponto de interesse turístico, fácil acesso, que a gente tem ali um mirante da Divinéia, eu estou falando de 5 minutos ali da BR. E daí, com mais 5 minutos, ele está no Museu da Baleia, ele já está dentro da minha loja, ele já vai estar consumindo, ele vai estar dentro da cidade de Imbituba. Eu preciso ter motivo. Imbituba é privilegiada na logística, nós estamos entre 2 aeroportos. Um é o melhor aeroporto do Brasil, considerado há 6 anos, Floripa. Temos o aeroporto de Jaguaruna, que está sendo administrado por uma nova empresa, está sendo feito investimentos, vão ter novos voos. E temos uma autopista que liga as 3 principais capitais do sul do país. Que ele pega Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. E autopista. Buenos Aires e né? Então nós temos a faca, o queijo, o pão, está tudo pronto. A gente tem que montar esse produto para alguém vir consumir esse produto nosso. Esse é o trabalho que a gente está à frente dessa pasta. O meu sonho, a minha vontade à frente dessa pasta é que tudo isso que eu estou falando a gente consiga, dentro dessa gestão, chegar o mais perto possível. Que bacana. Secretário, nosso tempo está acabando. Agradeço. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço e em outras oportunidades vou estar sempre à disposição de vocês. É um prazer falar de Imbituba. Que bacana, muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Verão. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.